Oi pessoal, eu sou a Natália, como vocês estão? Tudo em paz? Hoje a gente vai conversar sobre o quarto volume de Boa Noite Pum Pum, como é tradição a gente fazer às segundas-feiras, né? E eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco curto, porque nesse volume aconteceram algumas coisas, mas eu interpreto como se tivesse sido mais um volume de transição. Eu vou ver se a minha opinião tá certa quando eu chegar nos próximos volumes na semana que vem. Mas esse foi um volume mais tranquilo de ser lido, por mais que as agonias do Pum Pum estejam constantes ainda. E ele começa com o pai do Pum Pum indo visitar ele, porque como aconteceu no final do volume passado, no volume 3, a mãe dele faleceu. Aí tá o Pum Pum lá no apartamento que ele morava com a mãe, o tio dele e a Midori. E o pai dele chega. Aí mostra antes o pai dele falando pro motorista de táxi que ele tem que se preparar emocionalmente para poder passar por esse encontro. E quando ele chega e encontra o Pum Pum, o tio do Pum Pum, que é o Yushi, e a Midori, que é a esposa dele, ele fica meio nervoso, eu acho que é a palavra mesmo. Afinal, faz muito tempo que ele não vê o Pum Pum. Só que antes disso, antes dele chegar, a Midori tinha entregado pro Pum Pum uma carta da mãe dele, que ela achou dentro do sapato dela. E o Yushi até fala, nossa, você foi cruel mostrando isso pra ele. Você não deveria ter feito isso. Porque na carta a mãe dele falava que tinha escrito as cartas que o Pum Pum recebia do pai. Ela fazia isso pro Pum Pum não sentir tanta ausência do pai dele, sentir que o pai dele se importava com ele. Só que na verdade isso nunca aconteceu, porque quem escreveu as cartas foi a mãe dele. Isso logo antes do pai chegar para se encontrar com ele. Aí o pai dele chega, eles conversam, o pai dele fica nervoso, chama a Midori toda hora por um nome que eu não lembro agora qual é, mas eu acredito que seja o da ex-namorada do Yushi. E por fim, ele acaba convidando o Pum Pum pra ir morar com ele. O Pum Pum se recusa, fala que vai viver sozinho, e a gente percebe que o pai dele fica, acho que um pouco chateado com isso. Não sei se ele estava nutrindo a esperança de ter o filho de volta, mas eu penso também que se ele quisesse, ele poderia ter entrado em contato, não teria ficado aquela ilusão que foram as cartas que a mãe do Pum Pum mandou. Ele poderia ter entrado em contato com o filho, tentado falar com ele. E ele não fez nada disso em todos aqueles anos que se passaram. Aí agora ele chega do nada chamando o filho pra morar com ele. Ele fala, porque a gente sempre se deu bem. Você cresceu bastante, você tá 3 vezes maior, mas não é possível ter crescido tudo isso. Ele fica falando isso repetidas vezes. Até quando ele vai embora. E depois que ele sai do apartamento, a gente tem uma cena dele chorando no prédio, andando assim. Então, pelo que eu entendi, ele tinha esperança de voltar a ter um contato com o filho e ficou triste, né, chateado do filho ter preferido morar sozinho do que ficar com o próprio pai. Aí aqui a gente tem em seguida o Pum Pum trabalhando e morando sozinho. Ele tá trabalhando, pelo que eu entendi, numa estação de trem, contando quantas pessoas pulam a catraca, passam pela catraca, é uma coisa assim. Foi uma cena bem curtinha, não deu pra ficar muito claro. Mas ele tá morando sozinho também, ele mora no apartamento que era da mãe dele, só que lá eles moravam de aluguel. E como ele não precisa mais de um espaço tão grande e o aluguel tava caro, ele decide procurar um lugar menor pra morar, um apartamento novo que fosse menor, um quarto, alguma coisa assim. Aí daí, enquanto ele tá lá trabalhando, lá observando as pessoas, chega a hora dele ir embora. E ele entra no trem. Só que quando ele tá dentro do trem, quem que ele vê? A Aiko. Aí ele fica desesperado, sai do trem, começa a chamar por ela, procurar por ela em todo lugar, até que ele encontra um anúncio de um apartamento que tá para ser alugado por 25 mil ienes, que aqui seria um preço bem baixo. Aí ele entra na imobiliária, conversa com o dono de lá e ele vai ver o apartamento. Aí o que foi interessante, esse apartamento, eu não sei se vocês assistiram o meu vídeo anterior, mas no último volume, no terceiro, o Shimizu, que era amigo do Pum Pum na escola, foi meio que pra fazer uma limpeza nesse apartamento. Só que ele não teve coragem de entrar lá porque ele viu uma pessoa na janela, só que a pessoa que morava lá tinha morrido, então ele ficou muito assustado e foi embora. E o próprio dono da imobiliária fala pro Pum Pum, você tem certeza, não sei o quê, porque o antigo morador morreu aqui dentro, você tem certeza que você vai querer ir pra esse apartamento? O Pum Pum, não, eu vou ficar com ele mesmo.
e ele acaba se mudando pra lá. Só que ele continua, o Pum Pum, nessa procura pela Aiko, ele tem esperança de encontrar ela pela cidade. E ele tá naquele momento que vai bater naquela tristeza nele, ele começa a pensar muito nas coisas, no passado, em como a vida muda, como as pessoas se separam, e ele vai ficando muito mal. Nisso ele já tá no apartamento dele. Aí ele meio que se transforma, não é nem meio que se transforma, o desenho dele muda, que é que ele era um pássaro no começo até agora, só que ele vira uma pirâmide. Eu não entendi o significado da pirâmide, mas eu sei que isso foi por causa da mudança emocional que deu nele, que ele teve uma grande mudança mesmo, depois de toda essa reflexão, que ele fica muito mal, a gente vê as cenas aqui. E ele tá naquilo lá, naqueles sentimentos que acabam transformando ele meio que em outra pessoa agora. Aí no dia seguinte a isso, o senhor que alugou o apartamento pra ele vai visitar ele. Aí o Pum Pum até fica meio assim, né, mas o senhorzinho conversa com ele, convence ele a dar uma volta e os dois saem. E eles acabam indo parar em um bar. Nesse bar, o Pum Pum fica todo meio tímido, que é o jeitinho dele, e ele até fala, eu nunca bebi, não sei o que. O senhorzinho fica, se você quiser beber, você pode beber. Ele já tem 18 anos, eu não sei qual que é a idade pra beber no Japão, mas aqui o Pum Pum tá com 18 já. Então, pelo menos aqui no Brasil ele poderia beber, não sei se poderia lá, mas eu acho que isso daí, enfim, não importa. Aí o senhorzinho fala pra ele, se você quiser beber, pode beber, né? Ele pede uma bebida e o Pum Pum fica lá. Até que chega uma garota. Essa garota apareceu no terceiro volume também, que o Pum Pum foi em uma exposição que tava tendo com uma menina, que eu não lembro o nome dela agora, que ela apareceu, mas não apareceu muito no terceiro volume. Mas o Pum Pum vai na exposição com essa menina, e essa mulher que ele reencontra aqui nesse volume era uma das expositoras lá. Eu até falei no meu último vídeo sobre Pum Pum, que ele escreve, tem um livro de recados, e ele escreve um recado super grandão pra ela, meio que uma história mesmo de ficção, só que narrando parte da infância dele. Aí essa mulher fica, nossa, eu te conheço de algum lugar, será que a gente já não se encontrou? Aí ela lembra de onde eles se conheceram, que ela conversou com ele durante a exposição lá no terceiro volume. Ela fala com ele, conversa, até que chega no ponto que ela toca na história que ele tinha escrito. E ela fala, eu sou ilustradora de livros e se você escrever alguma coisa, eu ia adorar ilustrar. Aí o Pum Pum fica, não vou fazer isso, né, eu não escrevo, aquilo foi só diversão. Mas ele acaba desenvolvendo uma amizade com ela. Por quê? Enquanto eles estão no bar, eles começam a beber. O senhorzinho já estava empolgado, começa a cantar. E ele fica conversando com essa moça. Ela fala muito mais do que ele, que a gente sabe que o Pum Pum é mais tímido, ele não fala muito, ele guarda muitas coisas pra ele. Então ela tá lá, conversa com ele acaba bebendo. Aí, quando ele acorda, ele tá no apartamento dessa moça. Aí ele fica todo excitado, digamos assim não, ele fica, que ele vê ela de calcinha, ele fica olhando, mas daí acaba depois voltando pra cama pra dormir, que ela tava deitada na sala. Quando ela acorda, ela fala, eu vou tomar um banho, nossa, que ressaca que eu tô, né, a gente bebeu muito ontem. E ela fala, eu vou tomar um banho, depois eu faço um café da manhã pra gente, fica aí. Só que o Pum Pum fica muito constrangido com aquela situação e deixa um bilhete pra ela falando que tinha um compromisso com os amigos. Só que daí ele pega e vai embora. O que acontece? Ele tá lá zanzando, continuando procurando pela Aiko, e ele encontra essa garota de novo. Aí eles vão desenvolver mais essa amizade, ela conversa com ele, fica insistindo para que ele volte a escrever, que ela queria ilustrar uma história dele, até que ela consegue convencer ele a escrever para ela. E nisso eles vão se aproximar bastante, eles têm umas situações de conflito aqui, de desestabilização da amizade em alguns momentos. Mas é porque a garota, ela se chama Sashi Nanjou, se eu não me engano, mas eles chamam mais ela de Nanjou, mas se eu não me engano é Sashi o primeiro nome dela. E Nanjou eu acredito que seja o sobrenome, mas enfim. Aí ela fica insistindo no Pum Pum, ela briga com ele, dá umas lições de moral pra ele, pra dar um sacode mesmo, pra ver se ele desperta, se ele toma atitude pra mudar a vida dele, pra mudar as coisas pra melhor e pra perseguir um sonho que até o momento aqui ele não mostrou ainda. E é muito bacana essa amizade que eles vão desenvolver.
porque o Pum Pum, ele tá sozinho. O tio dele e a Midori estão morando no interior. A Midori fica até tentando entrar bastante em contato com ele aqui nesse começo do volume. Só que o Pum Pum é mais fechado, ele não retorna as ligações, não retorna os bilhetes, até que ela compra um celular pra ele e deixa na porta da casa onde ele tá morando, do apartamento, pra eles poderem conversar. Ela fala que ele não vai ter gasto, que a conta vai ser, a conta de telefone vai vir na conta dela, então ele não tem com o que se preocupar. Só que mesmo assim, eles meio que somem aqui, não tem mais aquele contato. Então o Pum Pum tá muito sozinho no mundo. Tem um amigo dele do ensino médio que aparece um pouco aqui, que eles se encontram de vez em quando, conversam, só que o Pum Pum é solitário, ele tá morando sozinho, ele fala que essa foi uma escolha dele, mas mesmo assim a gente sabe que ele tá nessa procura pela Aiko porque ele sente falta de ter alguém na vida dele. E a Aiko foi o primeiro amor que ele teve. E ele achava que não ia conseguir se apaixonar por mais ninguém. E o Pum Pum tá naquela convivência com a Sanjou, e ele se aproxima muito dela, e ela passa a ser a pessoa na qual ele se apoia, porque eu esqueci de falar, mas ele volta a ser o Pum Pum pássaro por causa de um elogio que ela faz pra ele, porque ele tem agora essa pessoa na vida dele que se importa com ele, que coloca ele pra cima, mesmo dando muitas broncas de vez em quando. Então ele se torna uma pessoa mais otimista, com mais esperança. Ele passa a escrever as histórias pra ela, e eles até decidem escrever um mangá juntos, ele escrever, ela ilustrar. Aí tem o conflito dela também, que ela não queria fazer mangá porque ela não conseguiu ser publicada, teve um imprevisto quando ela era mais nova, e o sonho dela era escrever mangá, só que agora ela tá receosa com isso. Então ela e o Pum Pum no fim acabam meio que um ajudando o outro, porque o Pum Pum estimula ela a perder esse medo, voltar a escrever mangá, fazer mangá, e ela dá força pro Pum Pum, essa é a palavra, é isso que ela dá pra ele, força pra continuar vivendo. Tanto é que tem um momento aqui que o Pum Pum chama ela pra assistir fogos de artifício. Aí o dono da imobiliária, que eles viram amigos também, ele se aproxima do dono da imobiliária e ele fala, passa no trabalho dela pra pegar ela, pra surpreender. Só que quando ele chega lá, ela tá saindo com um cara. Aí o Pum Pum já começa a ficar pra baixo, aí ele vai embora. Ela começa a ligar pra ele, deixar recado, ele não responde. E ele começa a entrar naquela depressão profunda, porque ele pensa que ela tem um namorado agora, que era aquele cara com quem ela saiu do trabalho dela. Só que daí ela vai bater na casa dele. Aí ele fica, eu peguei uma gripe, não sei o quê. Aí ela fala, não, isso é mentira, e começa a sentar a lenha nele. E nisso ela explica que o Pum Pum fala, né, você tem um namorado, não sei o quê. Ela fala que não é namorado dela, é o ex-marido dela, que tinha um cara no trabalho, que ela dá aula num cursinho, e um dos professores de lá, mais velho do que ela, tava seguindo ela, tanto é que ela até queria mudar de apartamento. Daí o Pum Pum, ele tava numa depressão, como eu falei, muito grande por causa disso, porque ele pensou que a Sanju tinha namorado. Só que daí quando ela explica tudo isso pra ele, ele já se anima de novo. Aí eles vão sair pra ver os fogos, só que no fim eles acabam indo pro apartamento que ela tava pensando em alugar. E nisso, o Pum Pum fala pra ela, né, pode ser que eu me apaixone por você porque você tá sendo muito gentil comigo. Aí ela até fala pra ele, não tem problema você se apaixonar por mim. Então, quando eles vão pro apartamento, eles acabam dormindo juntos. Só que o Pum Pum fica todo afobado depois, que ele é assim, né? No dia seguinte, porque ele fica pensando na amizade, se eles vão ter que namorar, não sei o quê. Só que ele até fala pra ela, eu sou daqueles que fogem na manhã seguinte, uma coisa assim, que ela podia dar esse apelido pra ele, se eu não me engano é isso. Eu leio, gente, mas eu esqueço muito detalhes, minha memória é meio ruim. Era muito boa quando eu era mais nova, eu decorava tudo que eu lia. Tipo, eu podia ler uma vez, eu decorava, mas agora, no auge dos meus 26 anos, parece que eu estou com problemas de memória. Mas são os detalhes, o cerne da história eu acho que eu tô conseguindo passar pra vocês. Aí ele fica preocupado com isso e ela fala pra ele, né, isso de meio que ter estragado a amizade, tendo feito sexo com ela. Só que ela fala que eles não precisam namorar, que ela quer que ele continue na vida dela e quer que eles continuem amigos, que permaneçam bem, que permaneçam juntos, mas na amizade.
e que isso, terem dormido juntos, não ia afetar a amizade deles. Aí se passa 1 ano e meio. Não, se passa 1 ano, se eu não me engano. Acho que eu falei errado, acho que é 1 ano. Aí mostra que ele continua nessa amizade com ela. Isso é muito bom. E tem os momentos de felicidade que ele tá vivendo agora. Tem aquela vozinha no fundo da cabeça dele que fala: ah, você tá vendo, tá tudo bem agora, mas não é bem assim, você não merece isso, vai tudo dar errado. Só que ele meio que agora, pelo que eu entendi, ele tá tentando ignorar essa voz que tenta deixar ele pra baixo. Ele tá mais otimista, e tudo isso por causa da presença da Sanju na vida dele. Que, como eu falei, ele agora tem alguém em quem se apoiar, ele tem alguém que está lá por ele. E eles estão super empolgados depois desse 1 ano que se passou, porque eles vão ter uma reunião com um cara que pode publicar o mangá deles. Então eles estão super contentes e eles estão indo para essa reunião, e a cena corta pro Seki e pro Shimizu. Eu tava até pensando que eles não iam aparecer, que eles apareceram bem aqui assim no finalzinho mesmo. E é o Seki e o Shimizu na amizade deles de sempre, conversando, andando na rua, o Seki dando umas broncas no Shimizu por não ter feito amigos, por continuar andando com ele, até que eles encontram quem? A Aiko. E eles estão todos pertos, o Pum Pum e a Sanju, o Seki, o Shimizu e a Aiko. Eles estão meio que no mesmo lugar, assim, só que o Pum Pum não viu a Aiko ainda. Agora eu tô ansiosa pra saber se ele vai encontrar com ela no 5º volume. Mas acabou nisso, no Seki e no Shimizu encontrando a Aiko. Então vamos ver o que virão nos volumes a seguir. E uma coisa que merece destaque aqui também, que eu acabei não falando, é que no volume passado apareceu uma pessoa que ela meio que tem pelo que pra mim, assim, na minha interpretação, é um culto. E esse culto aparece bastante aqui, que eles estão recrutando pessoas. Inclusive, o cara que seguia a Sanju, que trabalha com ela, que estava seguindo ela, lembra? Ele é membro desse culto. E o mestre deles tá tendo bastante destaque aqui. Então vamos ver o que ele vai aprontar nos próximos volumes. É um culto muito bizarro. Ele fala do fim do mundo, que falta 6 meses pro mundo acabar, e não sei o que. E eu não gosto dessas coisas, sabe? De culto, tudo isso. Porque eu interpreto como se ele... Aqui, pra mim, ele tá tirando proveito dessas pessoas. Deles terem talvez uma fragilidade, a falta de algo neles, e esse culto tá completando, só que ele tá se aproveitando dessa fragilidade das pessoas para alcançar o objetivo dele, que eu não sei ainda qual é, vamos ver mais pra frente. E eu gostei desse volume, como eu disse, não aconteceu tanta coisa assim que nem os outros que tiveram momentos mais impactantes, mas esse aqui pra mim é um volume de transição, dessa depressão que o Pum Pum tava para uma pessoa um pouco mais otimista agora, mais esperançosa, com mais força para viver a vida. E foi muito bom perceber isso nele. Eu sei que mais pra frente parece que ele vai fazer algumas coisas que vai deixar o leitor meio assim, só que por enquanto eu tô muito feliz dele ter conseguido encontrar um pouco de felicidade na vida dele, porque era isso que eu queria que acontecesse quando eu tava lendo os volumes anteriores. E por mais que ele tenha sofrido muito aqui, tem uma hora que ele fala que era o pior momento da vida dele, de tudo que ele já passou, de todas as crises que ele já teve, ele viveu nesse volume. Só que mesmo assim ele teve coragem e forças para continuar. E isso mostra o quão importante é a gente ter nas nossas vidas pessoas que estejam lá por nós, porque o que deu força para ele foi ter encontrado alguém assim. Isso mostra que é uma coisa que a minha psicóloga já falou pra mim, que a solidão é boa quando ela é uma escolha. E por mais que o Pum Pum aqui no começo tenha falado que era escolha dele ficar sozinho, ele queria alguém. Você tá lendo isso, você sente que ele quer ter alguém na vida dele. No caso, era a Aiko, só que ele agora encontrou a Sanju. E ela tá ocupando esse espaço na vida dele, dando força pra ele. Eu tô me repetindo bastante, mas é porque eu quero enfatizar isso, dessa importância que a Sanju passou a ter na vida dele. Eu fico pensando o que vai acontecer se caso a amizade acabe. Eu espero que não acabe, que eles continuem encontrando força um no outro, se apoiando nos próximos volumes. Mas vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que tudo mude na semana que vem, quando eu ler o volume 5. Mas até lá, eu tô contente com o que aconteceu aqui.
tô contente pelos rumos que o Pum Pum tomou, por ele estar mais esperançoso, por ele estar ignorando aquela vozinha na cabeça dele, que fica falando aquelas coisas que ele não merece, que ele não vai ter ninguém, que ele tem que ficar sozinho. Porque pra mim isso mostra que ele amadureceu e que ele tá, aos poucos, se recuperando de toda aquela depressão que ele tinha. Mas eu não, mais uma vez, eu não sei o que vai acontecer nos próximos volumes, então vamos aguardar. Mas, por enquanto, esse volume aqui, pra mim, foi muito bom. E é isso que eu tinha pra passar pra vocês hoje. Espero que esse vídeo não tenha ficado confuso, que às vezes eu me empolgo, eu tô seguindo uma linha de pensamento, aí já vem outra coisa, aí eu mudo pra outro assunto, depois eu volto naquele. Mas eu espero que não tenha ficado confuso, que vocês tenham gostado desse vídeo. E caso você esteja lendo Pum Pum junto comigo, chegou nesse volume, me conta nos comentários o que você tá achando, quais são as suas impressões, que eu vou adorar saber e conversar com vocês, tá bom? E é isso. Tchau!